Bom, boa tarde a todos. Todo mundo ouviram bem? A gente sempre fica preocupado depois do almoço, né? A palestra mais difícil de conseguir atenção. Então, quando a gente ouve um retorno aí da plateia, a gente fica um pouco mais tranquilo. Ainda mais com essa luz aqui, eu não enxergo nada daqui para trás. Eu não sei quem está dormindo, quem não está. Enfim, vamos concentrar aqui. Como foi colocado, o título da palestra saiu errado, porque eu vim hoje aqui com dois chapéus, né? Eu sou professor lá no ITA, né, na divisão de Engenharia Mecânica, mas eu fui convidado pela AEA também para participar do Comitê de Manufatura Avançada dentro da diretoria de manufatura na AEA. Então, o primeiro convite para uma palestra foi em nome da AEA, que foi na parte da manhã. Não sei se tem alguém que estava na outra sala no período da manhã. E agora eu vou falar um pouco mais, vou falar como ITA e não mais como AEA, ok? Lá a gente estava falando, por isso saiu o título ali, né? Os desafios do setor automobilístico aí com a tal da indústria 4.0, o que a AEA tem feito, né? E aqui eu vou falar um pouco mais geral sobre o que a gente tem olhado sobre a manufatura avançada, indústria 4.0, e tentar trazer. Eu estava conversando hoje com o Carlos, com o Joel ali na entrada. Ele falou: o pessoal quer saber, por exemplo, o que a tal da manufatura aditiva vai impactar, por exemplo, na indústria em substituição em processo. E aí, o que vai acontecer, por exemplo, com a cadeia de fornecedores de, sei lá, óleos, lubrificantes e etc., né? Eu até coloquei alguns slides, espero não me alongar. E eu vou pedir uma ajuda aqui no tempo, porque o professor às vezes se empolga, né? E não para de falar. Mas, rapidamente, para falar um pouco o que eu faço lá no ITA. Óbvio, o ITA é uma escola de engenharia aeronáutica, são 6 cursos de engenharia, mas lá eu atuo também em um dos laboratórios, que é o Centro de Competência em Manufatura. Ele fica logo lá na entrada, um prédio relativamente novo, com uma pintura azul ali, fácil de identificar, onde a gente atua fazendo uma coisa que está na Constituição, inclusive, né? As escolas de engenharia, elas têm 3 funções: ensino, pesquisa e extensão, né? E tem um outro aspecto que está lá na Constituição também, que é o princípio da indissociabilidade disso tudo. Você não consegue fazer cada uma delas separadamente se você não tiver o domínio de todas. Bom, o que a gente faz lá no laboratório? A gente é um laboratório, tem manufatura aí no título, e a gente atua em projetos de pesquisa e desenvolvimento com empresas, né? Manufatura é uma atividade essencialmente lá na ponta, lá na indústria. Então nós buscamos os parceiros, trazemos os desafios para dentro do ambiente acadêmico, onde a gente analisa e desenvolve soluções de um ponto de vista um pouco mais de liberdade do que se tem tipicamente na indústria. As velocidades, né, e as restrições são diferentes. E a gente faz isso para também promover o ensino melhor dos nossos egressos, sendo que eles passam por fases de pesquisadores lá dentro, né? Então, 2 coisas, né, são bastante importantes lá no nosso laboratório. O primeiro é essa abordagem bastante prática de estar conversando com algumas empresas. Inclusive, encontrei alguns colegas aqui no evento, embora nós estejamos mais voltados lá em processos, né? Tem alguns parceiros aqui. Então, esse é um princípio. E outro princípio que a gente tem é de que a manufatura, ela não é uma atividade isolada do ciclo de desenvolvimento de produtos. Ela está envolvida, e cada vez mais está envolvida. E isso foi evidenciado pela tal da indústria 4.0, que eu preciso agora entender dos meus processos cada vez mais num nível maior, não só para melhorar o produto, como a gente vem discutindo já há bastante tempo, mas para melhorar a estratégia da minha corporação, né? O que essas novas tecnologias permitem eu mudar em termos de estratégia para atender melhor um mercado que às vezes eu nem sei qual é, né? Então, nós somos um laboratório interdisciplinar e que atua em projetos de pesquisa aplicada na indústria.
São vários professores de áreas complementares, automação, estruturas, a gente precisa de competência de estrutura, elementos de máquina, processo de fabricação, metrologia, enfim, áreas complementares e que compartilham essa visão, né? E eu vou falar um pouquinho mais que a gente tem trabalhado também, provavelmente muitos de vocês passaram em universidades, viram laboratórios de pesquisa em universidades ou centros de instituto, e às vezes vocês podem ter visto os laboratórios como um local onde as pessoas fazem pesquisa, né? Às vezes muito vinculado à imagem de um professor, o laboratório do professor tal. A gente entende que um espaço como esse ele tem uma função maior, que é ser realmente um hub, né? Não é só onde tem pesquisa, mas eu já falei que tem a formação das pessoas, sim, muito ligado, mas por que não falar em formação de empresas? Por que não falar em mudança cultural disso? Por que não integrar um espaço onde outras empresas de uma determinada cadeia de fabricação ou outros stakeholders também participem ativamente em um ambiente que promova também outros desenvolvimentos, tá? Eu vou explicar por que isso daqui a pouco, né? Bom, eu não consigo falar de indústria 4.0 sem queimar algumas etapas. Na parte da manhã eu falei rapidamente disso, mas eu não mostrei esse slide. Eu queria fazer aqui rapidamente um paralelo entre o conceito que veio lá da Alemanha, da indústria 4.0, com o termo usado, e um pouco do conceito de manufatura avançada que veio lá da vertente americana. Tem outras discussões que acontecem em vários países com as suas estratégias. Mas quando a gente fala do lado alemão, aí pergunta assim, quando é que foi a primeira vez que você ouviu o termo? O pessoal vai lembrar lá 2013, com um relatório da CATEC, lá uma capinha verde, Recommendations for Implementation, blá. 2013, né? Alguns vão lembrar lá de 2011, porque o termo foi cunhado na Feira de Hannover lá em 2011, mas muito pouca gente acompanha antes disso, né? Eu estava na Alemanha, na época do meu doutorado, exatamente nesse período, e eu pude acompanhar várias iniciativas que aconteceram lá, porque foi antes da crise de 2008, 2009, era exatamente a época ainda que as empresas tinham colocado a produção fora do país. Aliás, isso aconteceu tanto pelo lado alemão, europeu, quanto pelo lado americano, e começaram a ficar preocupados, né? Puxa vida, os empregos estão indo para lá, e aí, como é que a gente vai manter a competitividade da nossa indústria, que é muito diferente do que está acontecendo lá na China, e como é que a gente vai ser competitivo nesse mundo? Como é que vamos manter, lá, dúvida na Alemanha, era como é que vamos manter a nossa competitividade industrial, porque a gente é dependente da indústria, né? Enfim, lá eles tinham algumas abordagens que era, por exemplo, o polilema da produção, né? Por um lado, você tem economias que estão ou de escala ou de escopo, ou seja, produto padronizado, tudo igual, e você tem uma manufatura bastante rígida, né, na parte de produtos discretos, manufatura discreta, ou numa manufatura customizada para o cliente, né? São mundos diferentes, são empresas diferentes. E, por outro lado, você tem uma mão de obra extremamente especializada, uma mão de obra que vai apenas fazer operações básicas, né? Então, a Alemanha se via nesse dilema, porque ela tinha essa dificuldade em competir por custos de produção, por causa dessas questões de mão de obra barata, ela tinha mão de obra cara, e como é que ela conseguiria fazer isso? Então, a ideia que já se discutia naquela época, e vários programas, universidades de excelência, vários programas foram feitos muito antes de 2011, com o objetivo de aproximar isso, ou seja, já era a customização em massa. Como é que eu uso? E o que eles estavam buscando era garantir que essa vantagem competitiva fosse pela qualificação dos seus profissionais e, obviamente, pela tecnologia disponível, né? Bom, aí, em 2011, veio, né, o conceito que foi o barateamento das tecnologias, enfim, aquelas outras, e aí eu gosto do termo, tecnologias habilitadoras, que começaram a dar mais força e foco para esse sentido, né? Paralelamente, em 2011, foram lançados os primeiros reports lá para o
para a Casa Branca, falando das necessidades de um plano maior de estratégia. Isso também é bastante difundido, esses relatórios eles são públicos, é bem interessante, tem um slide que eu vou mostrar, onde vocês podem consultar essa história. Mas lá nos Estados Unidos tinha sim essa preocupação do emprego indo para fora, mas se você lê o relatório, ele leva para um viés que vai para o apego do orgulho americano, do tipo, pela primeira vez nos últimos 100 anos, perdemos a liderança da industrialização mundial. Puxa vida, né? Ou, comentei também hoje, antes já, mandamos toda a nossa produção para fora, produtos que não agregavam valor, e perdemos a capacidade de fazer algumas coisas simples, microchips, alguns LEDs, diodos, né? Que voltam para os Estados Unidos embarcado em alguns produtos, como modems, onde passam as informações dos americanos. Começou a gerar um pânico também na questão de segurança, né? Então, o que aconteceu lá foi colocado essas questões, e a política proposta e que começou a ser desenhada lá não era uma política industrial como era da Alemanha, de tornar as empresas ágeis a reagir e a produzir aquilo que o cliente quer rapidamente, mas era uma política de inovação, tanto que tem lá várias recomendações de mudança de taxas, impostos, algumas simplificações, criar laboratórios. E eles acreditavam que a tecnologia ia ser também o que habilitaria novos produtos decorrentes desse novo movimento de inovação. Então, as tecnologias habilitadoras, elas são transversais, o contexto ele é levemente diferente, e a gente tem que entender um pouquinho mais, que um é um pouco mais amplo, o outro é um pouco mais fechado, né? Essas duas linhas, elas tiveram continuidade, né? Esse histórico é possível de resgatar nesses sites aqui, depois a gente pode compartilhar o material. É tudo público, né? Vale a pena essa leitura disso. Cada um tem uma percepção diferente, né? Quando faz a leitura. E está tudo registrado lá nisso, as ações que foram decorrentes. Mas, essencialmente, né, não é simplesmente uma questão de eu fazer a minha fábrica totalmente conectada, né? A questão é uma questão de competitividade, né? É uma estratégia de competitividade puxada mais por um conselho, né, da presidência, que tem a participação da academia e tal, mas o outro pela iniciativa da indústria, junto com vários setores que buscaram o apoio do governo também alemão, né? Mas, essencialmente, é uma estratégia de competitividade. Quando a gente fala em competitividade, a gente tem que ter claro o foco no negócio, né? O que agrega valor para a minha empresa, né? O que agrega valor? O alemão, ele falou, olha, vamos conectar tudo, fazer automatizado, que eu vou produzir produtos customizados em lote unitário, porque é onde a minha economia de escopo é baseada, né? Então, para eles, essa estratégia faz muito sentido, né? E para nós, né? Essa é uma questão que a gente precisa refletir, né? Bom, aí uma série de relatórios foram apresentados, e aí muito destaque dado para as tecnologias habilitadoras, né? Assim, legal, poxa, temos acesso à tecnologia. Sim, o alemão também tem, o japonês também tem, o chinês também tem, todo mundo tem acesso a essas tecnologias. A questão é como é que a gente vai usá-las melhor para o nosso negócio, né? E esse, para mim, é um grande desafio. Mas, de novo, né, a gente está falando em competitividade. Como é que a gente mede competitividade? A gente está falando aqui de nações, de criar um ambiente competitivo para empresas, né? Tem várias formas de medir essa. Essa aqui talvez seja a mais conhecida. Quem conhece esses reports aqui, por favor, levanta a mão, só para eu ter Quem está acordado? Metade. Então, de metade, tá bom. Esse é um relatório publicado pelo Fórum Econômico Mundial,
que lista, né, ele define como competitividade e aí de uma nação, né, um conjunto de instituições políticas e fatores que determinam o nível de produtividade de um país. Ele é editado todo ano, provavelmente já deve ter 2017 e 2018, eu confesso que eu não verifiquei, mas a lógica que ele coloca é basicamente o seguinte: tem 3 grandes grupos, ok? Primeiro grupo são requisitos básicos. Eu preciso ter instituições fortes, né? Tipo um judiciário forte, umas coisas assim, né? Infraestrutura também, logística, né? Forte, né? Uma educação de base, né? E saúde, né? Um ambiente macroeconômico forte, isso é base. Né? Aí a gente já começa a ver as nossas dificuldades, né? Um segundo pilar, eles colocam no segundo grupo, eles colocam os pilares que promovem o aumento da eficiência. Né? Então, eu vou melhorando, e aí eu vou sendo mais eficiente no negócio que eu estou fazendo. Negócio no business que eu estou fazendo. Né? Então, educação superior, mercado interno, sistema financeiro, technological readiness, eu acho muito engraçado. Market size, o Brasil tem uma vantagem enorme por causa do tamanho do mercado, né? E às vezes a gente não percebe isso. Eu gosto muito disso aqui, technological readiness, né? Porque isso faz a gente questionar essa própria metodologia. Já vou falar nela. Mas tem um outro grupo que são os que eles falam mais disruptivos, né? Como é que eu estou criando novos negócios o tempo todo, né? Como é que eu faço isso, essa inovação, né? Que é até pouco tempo ainda uma palavra muito forte. Bom, essa é a lógica geral do produto. Ela faz sentido. Se a gente olhar cada pilar individualmente, a gente pode, mas espera aí, como é que ele vai fazer isso? Né? Por exemplo, esse que eu acho interessante, o 9, ele é dividido em mais 7 subitens, e desses 7, 4 são baseados em acesso à internet. Internet móvel, em casa, no trabalho, né? São questionáveis? São, mas no geral a gente concorda que essas coisas são importantes. Bom, aí para frustrar um pouquinho, lá, esses são os primeiros países, Suíça, ali a tendência, né? Singapura crescendo muito, Estados Unidos aqui caiu um pouquinho e tal, né? E o Brasil aí, enfim, né? Para a gente chorar ali pertinho de Albânia, Montenegro, lá em posição 81, e caindo bastante. Bom, esse relatório ele é meio pessimista assim, para a gente, porque a gente não vê muitas coisas boas. Agora, tem uma outra abordagem de medir competitividade, que são 2 caras, 2 pesquisadores principais dos Estados Unidos, um de Harvard e um de MIT. Um era físico, que estudava a teoria de redes, o outro estudava economia, eles resolveram trabalhar juntos. Né? E aí eles falaram o seguinte: olha, ok, eu entendo que eu preciso de várias coisas para me gerar produtividade, mas eles fizeram uma abordagem diferente, eles partiram de um princípio diferente, que fala basicamente o seguinte: um país é muito competitivo se ele consegue fazer coisa complexa no mercado grande que pouca gente faz. Como é que eu meço isso? Pelas exportações, né? Então, eles pegam um mapa de exportações, e isso tem lá disponível, e olham a complexidade dos produtos que são exportados por cada país. Aqui está a exportação, dados antigos, é mais para explicar a lógica aqui, do Brasil e da Alemanha, né? A gente vê, lógico, muita matéria-prima sendo exportada aqui, commodity. Aqui a parte de equipamentos, máquinas, né? A Alemanha é reconhecidamente forte com isso, carros, outros acessórios, né? Parte médica, tomando uma grande parte, né? Eu nem estou comparando o tamanho, aqui está o tamanho das exportações, não é esse o objetivo, mas o que é exportado. E aí eles fazem um gráfico como esse, que aplicam a teoria de redes, que basicamente eles colocam em proximidade os produtos que cada país vende, né? Cada ponto desse é um produto. Se tem uma borda mais grossa, significa que é um produto que pouca gente vende, ok? E o tamanho dele define o tamanho do mercado.
Nesse caso aqui do Brasil, esse quadradinho aqui é o setor aeronáutico, são aviões, e ele tem um peso grande e ele é importante porque pouca gente faz, certo? Só que aqui do lado tem um setor que é de máquinas e ferramentas, que também é um mercado grande, mas o mundo inteiro faz máquinas e ferramentas de modo geral. E eles estão próximos porque, se a gente pensar lá dos princípios de engenharia, de materiais, controle, o conhecimento para fazer uma máquina-ferramenta e o conhecimento para fazer um avião, eles são muito próximos. Lógico, tem diferenças? Sim, mas eu preciso de engenharia estrutural, eu preciso de engenharia de controle, eu preciso entender de materiais, eles são muito próximos. Então, uma indústria que atua nesse segmento, ele teria uma capacidade de mudar levemente seu negócio para atender mais facilmente esse mercado, do que para o têxtil, que está lá. Meio óbvio, né? Mas eles quantificaram isso. Bom, e aí a lógica deles é que quanto mais denso isso, mais competitivo é o país. E aí, de novo, a gente vê que a Alemanha não só produz mais coisas que pouca gente faz, isso preenche muito mais. Ou seja, dentro de um país, se um determinado mercado começa a não ir muito bem, o outro vai crescer, as empresas elas têm condições de irem para próximo do que está acontecendo. A analogia que eles fazem, tem uma analogia com floresta do macaco, quando cada macaquinho sendo uma empresa e as árvores sendo os mercados, ele consegue pular próximo, mas tem uma outra analogia, que é o que está por trás disso aqui. Quando a gente fala em competências necessárias para um determinado desenvolvimento, tem a analogia do Lego, né? Imagina que cada competência que você tem é uma pecinha de Lego diferente. Então, o que você quer, no final das contas, é com as mesmas competências montar coisas diferentes com Lego. Então, eu posso fazer um aviãozinho mais simplesinho, posso fazer uma escavadeira, eu posso fazer uns monstros gigantão com isso. As peças serão muito parecidas, né? E as competências, as caixinhas, são a quantidade de peças de Lego que você tem. Quanto mais conhecimento e mais sua capacidade de se organizar para aproveitar isso, mais competitivo você vai ser. Então, essa já é uma abordagem mais interessante, porque se a gente pensar agora com as tecnologias habilitadoras sendo mais uma ferramenta, mais uma caixinha de peças de Lego para a gente usar, nós automaticamente teremos que ter uma maior capacidade de fazer mais produtos mais complexos para atender o mercado. Só que a gente tem que saber, né, o que o mercado vai demandar. Bom, e aí o problema é que essas coisas elas não são plug and play. Eu não vou lá, compro a pecinha e encaixa. Eu não vou lá, compro uma tecnologia e aplico ela diretamente como se num toque de mágica eu tirasse uma caixinha do meu fluxograma de processo e coloco outra. Eu vou dar um exemplo da manufatura aditiva. Isso aqui é um trabalho, um exemplo didático que a gente fez. Imagina esse componente feito em duto. Essa é uma peça clássica da literatura de manufatura aditiva lá para o setor aeronáutico. Ela era feita assim, 2 metades injetadas, vários elementos de fixação, 27 peças no total. Imaginem o ciclo, o processo, a cadeia de fabricação disso. Então, eu vou ter um processo de injeção de uma metade, um processo de injeção, eu vou ter uma montagem, né? Para cada parte de injeção eu tenho mais um molde, que tem mais todo um processo de fabricação do molde, eu tenho toda uma cadeia para trás disso. E aí eu tenho uma montagem e eu faço a peça. Mas note que quem fez esse produto, ele, de 27 peças, ele fez um reprojeto e reduziu em 44% para fabricar por manufatura aditiva. E aí o processo ficou uma coisa desse jeito. Modelagem, mando fabricar, faço um acabamento, uma pintura e entrego o produto. Percebem? Eu estou falando de uma tecnologia que tem diferentes graus de maturidade, dependendo do que está se aplicando, mas que ela vem e ela força, não é que ela força, mas para você usar ela no seu potencial maior, ela vai forçar você a rever todo o seu ciclo de manufatura, todo o seu ciclo de projeto. Então,
É aqui que está o potencial dessas tecnologias. Não é simplesmente, se eu pegasse uma peça como essa e fizesse por esse processo e colocasse aqui no meio, provavelmente teria uma peça mais cara e mais demorada de fazer. Né? E aí que começa as questões, né? Para eu tomar uma decisão por um processo e outro, eu tenho que entender um pouco mais a fundo o processo. Eu tenho que entender que um processo de manufatura aditiva, ele vai ter um custo e um tempo mais alto unitário por peça, desde a primeira peça. Ao passo que num processo de injeção, eu vou ter um custo, um investimento muito grande no início, no molde, um tempo de fabricação desse molde, e depois eu vou amortizar isso ao longo do tempo, e vou ter uma produção muito mais rápida por unidade de peça. Ou seja, a decisão de partir para um processo de manufatura aditiva ou não, ela depende de vários outros fatores, desde eu projetar a peça para isso. Né? Aqui está plotado em função do número de peças, né? Para uma determinada prioridade em termos de tempo. Se eu não estou preocupado com a velocidade, se eu posso esperar 3, 4 meses para começar a receber peça, é uma situação. Se eu preciso da peça amanhã, é outra situação. Então, a gente precisa tomar as decisões disso muito mais rapidamente. E eu preciso mais informações. E essa decisão, às vezes, ela é estratégica e não compete ao cara que está lá na ponta, na produção, desenvolvendo o processo. Mas agora ele tem que começar a dar pitaco naquela decisão lá da engenharia, lá que pode mudar o business, certo? Como é que eu faço isso? Isso é integração vertical que a gente está falando, não é ter um sistema de comunicação, é fazer com que esses mundos conversem, busquem o ótimo global do negócio. Aqui, né, no caso, o processo convencional ele começa a ser mais vantajoso a partir de um determinado número de 60 peças. Isso é um trabalho de 2009. Né? A mesma lógica foi feita também mais recente para peças metálicas, num trabalho feito lá no nosso grupo. Olha como era a peça, olha como ela ficou. E aqui eu uso várias tecnologias, a manufatura aditiva também. A proposta inicial era assim, com restrições do processo de usinagem, e ela foi fabricada dessa forma pelo processo de manufatura aditiva, e foi desenvolvido todo um processo, todo um método para que isso seja feito, para que as vantagens do processo de manufatura aditiva sejam realmente utilizadas. Né? A gente poderia ser bastante vendedor do peixe da manufatura aditiva e falar, olha só que legal, né? Eu tenho uma economia de 94% de matéria-prima e uma redução de 30% do peso. Lá na indústria aeronáutica, vocês sabem, peso é ouro. Um dos maiores drivers, após a segurança, óbvio, é a redução de peso de componentes, porque isso acarreta em custo operacional do avião. Né? Excelente, né? Maravilhoso. Mas, de novo, se eu analisar meu negócio em 2 cenários, onde a velocidade da peça e a disponibilidade, elas têm prioridades diferentes, eu posso ter que um processo convencional, ele tem uma prioridade sobre a manufatura aditiva. Então, tem uma incerteza. Para eu tomar uma decisão de processo, eu preciso ter uma compreensão do negócio, e o negócio, para tomar a decisão, precisa saber do risco do processo. E eu falei, a maturidade de algumas dessas tecnologias muda o nível de maturidade. Como é que eu tomo essa decisão em incerteza? Né? Alguém precisa tomar essas decisões. Né? O fato que... perceba a complexidade, né? Em outras palavras, o que eu estou falando aqui? Se a gente olhar lá o processo de desenvolvimento para usar essas tecnologias habilitadas, eu estou falando de uma delas, tem uma porrada dessas tecnologias, eu tenho que voltar lá no começo do meu desenvolvimento. E pegando a brincadeira que a gente usa lá para o nosso setor, se a gente perguntar para os engenheiros lá dentro de uma empresa, eles vão falar assim, o cara de aerodinâmica vai querer isso, propulsão é isso, fabricação, custo, essa vai ser a visão do produto deles. Né? De alguma forma, por algum método ou alguma organização do processo de desenvolvimento de produto, há um balanceamento de todas essas restrições do processo, buscando maximizar o valor para o cliente. Né? A gente fala muito do desenvolvimento integrado de produto, trazer todos esses requisitos para as fases iniciais, né? Isso é bastante importante, para evitar, né, as brincadeiras lá, o pessoal... Minha formação é manufatura, né? Você sempre reclama, os caras de produto lá inventam coisa e não dá para fazer, né? Não sabem o que querem. Enfim, essa briga interna. E aí,
O desafio da tal da indústria 4.0 com essas tecnologias é realmente voltar redefinir todos esses requisitos e voltar nessas fases iniciais, com a visão do negócio muito clara. O que você vai vender? Qual o valor que você está entregando para o seu cliente? Né? Então, a gente tem que, de certa forma, para utilizar na sua potencialidade total, fazer novos processos internos fortemente para isso. Bom, voltando na questão lá do como é que foi desenvolvido isso lá pela Alemanha, né? Aí veio aquele relatório lá de 2013, recomendações, façam isso, façam aquilo e tal. Ano passado, o mesmo grupo publicou esse artigo aqui. Alguém chegou a ver esse cara aqui? Eles chamaram de índice de maturidade. Eles começam um relatório de sola, falando que muitas empresas, isso foi feito com um conjunto de empresas na Alemanha, muitas empresas falham em implementar a indústria 4.0 porque esqueceram de 2 aspectos, organização e cultura. Como assim organização e cultura? É lógico, se agora você está falando que o cara lá da ponta, ele precisa entender do valor que o cliente quer, ele precisa estar buscando novas soluções, né? Primeiro, ele vai ter poder de decisão. Você está dando poder de decisão para o cara? O cara ele está confiante em tomar a decisão? Segundo, ele vai conseguir dar vazão para as ideias que ele quer? Ele tem um programa Boa Ideia lá que ele submete e isso vai ser levado em consideração na empresa nos estágios mais disruptivos e não no ciclo Kaizen que as empresas fazem, não nas coisas pontuais da empresa, mas numa mudança de visão de negócio. Esse cara vai ter participação nisso? E se ele fizer uma iniciativa própria, pode dar certo, pode dar errado. Se der certo, ele é reconhecido por isso? Se der errado, ele é demitido? Então, se ele é demitido por uma tentativa de melhorar o processo, a sua organização tem uma cultura de não valorizar a inovação, certo? Qual a mensagem que você passa para os outros caras? Não tentem nada novo, porque se você errar, você é demitido. Zona de conforto, brasileiro. Né? Armadilha da renda média, se alguém tiver interesse, vale a pena dar uma lida. Zona de conforto. Fico ali, tá ruim, mas tá bom, porque se eu tentar algo novo, eu vou me arriscar e se eu errar, eu posso ser penalizado. Se eu não arriscar, eu não erro, e eu continuo aqui. Né? Então, como é que essas relações, elas acontecem dentro das corporações? Né? E se isso não tiver consolidado, não adianta eu ter a disponibilidade de tecnologias habilitadoras, porque a minha absorção vai ser muito forçada e não natural, demandada pelas observações de oportunidades de valor que você pode entregar para o cliente. Né? Essa é uma discussão bastante interessante. Bom, esse relatório ele apresenta, ele coloca lá 4 quadrantes. Eu gosto muito desse de cultura, né? As equipes, as pessoas, elas estão aptas a mudanças, né? Elas reconhecem o valor do erro, abertura da inovação, né? Colaboração social, liderança democrática. Como é que são as lideranças dentro das corporações? Isso é o que os alemães entenderam dentro daquela proposta deles de ter empresas ágeis que respondem rapidamente às mudanças de mercado. Né? E aí eu puxo também para um outro relatório do Fórum Econômico Mundial, que é bastante interessante, que fala das profissões do futuro. Está todo mundo preocupado, puxa vida, né? E o relatório ele também entra com umas informações que foram muito divulgadas, assim, né? Que por uma estimativa que foi feita, 65% das crianças de hoje, 2016, que foi editado isso, elas vão trabalhar em empregos que não existem. Não sabemos ainda qual é o seu emprego. É uma informação forte, né? Mas se você olha para o passado e vê empregos de programador de app, por exemplo, que não existiam antes de ter smartphone, né? A tecnologia ela vai abrindo novas oportunidades. Tem vários desdobramentos em relação a isso. Um, por exemplo, é se faz sentido a gente defender empregos, ou será que nós não deveríamos estar buscando formas de criar novos empregos que essas tecnologias vão demandar? São questões bastante importantes para a sociedade. E aí, mas basicamente o que eles fizeram foi perguntar para 100 maiores empresas, em números de funcionário, para os diretores de RH, quais seriam as habilidades que eles estariam buscando nos próximos 5 anos. 5 anos, 16
a 20, ok? Já estamos mais na metade do caminho aí. Basicamente, o que eles querem, eu peguei essa figurinha uma reportagem do exame, é isso. O profissional do futuro, dado por essa visão, ele não vai ser extremamente especializado em uma função. Primeiro, ele vai ter que fazer várias funções, ele vai ter que ter a capacidade de gerenciar várias funções diferentes. E, segundo esses caras, a demanda por profissões que vão exigir um nível de qualificação técnica, ela vai ser 1/3 do que vai exigir as qualificações das famosas soft skills. Como é que ele trabalha em equipe, como é que ele tem postura de liderança, uma hora ele está numa equipe, outra hora está em outra, funções mudam, como é que ele reage nesse ambiente, né? Então, temos o desafio disso. E por que eu entro nisso, nessa discussão? Parece, o professor vai falar que o problema é a educação. Lógico, a gente tem um dia a dia que nos força a estudar isso, mas eu não trouxe aqui, mas eu tenho informações dos projetos que a gente se desenvolve também em Indústria 4.0, e elas são exatamente isso, né? Você quer implementar algumas coisas, mas as barreiras são as pessoas, porque elas não estão acostumadas com isso. É uma questão cultural. E isso me intrigou, né? Puxa, peraí, eu percebo isso nos trabalhos que a gente faz. Tenho agora referências falando que isso é o foco, né? Por que isso acontece? E aí eu volto numa discussão um pouco mais antiga, né? Que é como a gente é formado, né? Alguém lembra disso aqui? O discurso do método, René Descartes, 1637, se eu não me engano. Lembra disso? 1637. Esse trabalho, ele é do filósofo, que ele é meio que um divisor de águas, porque ele começa a separar filosofia e ciência, né? Vocês devem lembrar lá, a filosofia era a ciência, né? As observações, o cara ficava a vida inteira filosofando, pensando, observando coisas e criava algumas diretrizes. Esse cara, ele começou a organizar esse processo, e aí ele coloca 4 etapas, né? O documento é mais extenso, ele entra em religião, ele entra em várias coisas, e ele é escrito em primeira pessoa, por isso chama discurso, mas essas 4 etapas, elas são bases ainda para o que a gente tem de vivência hoje, né? Basicamente, ele fala assim, olha, quando você tem um problema, como é que, René Descartes falando, eu avalio, primeiro eu vou verificar, eu vou olhar, perguntar, duvidar, por que isso acontece, de onde veio isso, por que isso está se repetindo, entender a situação, né? Um segundo passo que ele coloca é analisar. Analisar, no sentido aqui, nesse documento colocado, é quebrar em várias partes e estudar cada uma individualmente, porque todas, ao mesmo tempo, é muito complicado, certo? E depois vem o sintetizar. Uma vez que eu entendo cada uma dessas partes, eu vou juntá-las novamente e saber qual que tem maior influência, e aí sim eu vou chegar a alguma conclusão. E a última etapa é enumerar, né? Vamos fazer um exercício, como é que é a formação típica de um nível superior hoje. Eu posso falar por engenharia, eu formei em engenharia, mas eu tenho certeza que a grande maioria de vocês passou por coisas muito parecidas. Lá no começo eu tenho engenharia. Primeiro eu já preciso escolher se eu vou fazer engenharia elétrica, mecânica, civil, né? Automação. Então já tem uma grande divisão, né? Eu começo no separar aqui, né? Na mecânica eu vou ter mecânica mole, mecânica dura. Na mecânica mole lá eu vou estudar a mecânica dos fluidos, transferência de calor, aquelas coisas todas, né? Na química a mesma coisa, né? Química orgânica, química inorgânica, aquele negócio todo. Legal, né? O verificar, todo mundo que já fez um trabalho de graduação, um mestrado, passou por isso. O professor ficou o tempo todo, de onde veio essa informação? Quem que falou? De onde veio? Como é que você prova, né? Isso vem lá, desde aquela época. E como é que a gente se prepara para a formação? Fazendo provas, sozinho, né? Um vestibular, uma prova do ensino técnico, estou lá sozinho, né?
E a pergunta é, quando é que a gente sintetiza? Quando é que a gente põe todos esses conhecimentos picados que a gente aprendeu e a gente coloca junto? Onde que a gente treina isso? No estágio, muito pouco, né? A gente ouve muito das empresas, o profissional que entra aqui, ele leva 2 a 3 anos para entender o que está acontecendo na empresa, porque aí ele consegue balancear todos os conhecimentos que ele tem e ter uma aplicação. Isso já vem da nossa formação. A nossa formação não é empreendedora, né? O americano tem a figurinha clássica da criancinha fazendo suco de limão e vendendo na frente de casa, né? Aqui seria trabalho infantil, lá é um exercício de empreendedorismo. Aprender a vender o suco, aprender a conquistar o cliente, a dialogar, marketing, né? Aqui, não, né? Então, nós temos diferenças, nós temos culturas que vêm muito enraizadas desde a nossa formação base, que é difícil mudar, né? Então, se nós temos esse desafio com pessoas, como é que a gente vai... A gente não é acostumado a trabalhar em as provas, a gente faz individualmente. Como é que a gente vai colocar esse tipo de discussão dentro de um ambiente iterativo? Então, precisamos criar organizações, métodos de trabalho que forcem, né, algumas barreiras culturais que a gente tem para fazer isso. Isso, ele no mundo que está rodando, né? Então, os modelos de desenvolvimento de produto, eles são diferentes. Se eu pegar uma indústria tradicional, por exemplo, automobilística, e pegar uma startup, é tudo diferente, a cultura é diferente, o tempo, a parte de software é diferente, né? Uma compreensão também nas partes mais técnicas e tecnológicas do negócio. Como é que é a inserção da tecnologia do negócio dentro do que eu quero, né? Alguns negócios, eles têm uma curva de uma aceitação inicial muito grande, e aí você satura aquele mercado, o restante do mercado ele vai ficar esperando ver o que acontece, e essa absorção vai acontecer lá na frente. De novo, isso aconteceu com a manufatura aditiva, a impressão 3D, isso é da década de 90. Os primeiros compradores foram as universidades e centros de pesquisa. A indústria começou alguns anos depois, e agora está barateando a tecnologia, né? E uma noção de negócio mais clara também, o que realmente agrega valor nessa história toda. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, a nossa visão é que as tecnologias habilitadoras, elas são boas, elas estão aí, mas nós temos que estar preparados para saber aproveitar melhor essas oportunidades, né? Um outro aspecto que é bastante importante é que, dada a quantidade de informação e tecnologia que tem sendo desenvolvida, fazer isso sozinho praticamente é impossível, né? Essa foto aqui do canto, ela já é um pouco antiga, ela foi honestamente copiada do professor Pacheco. Ele foi reitor lá do ITA e hoje ele é presidente aqui da FAPESP, que mostra exatamente quando a Philips fechou o centro de pesquisa dela e moveu para um parque tecnológico. Por quê? Para ela focar no que era core dela, e o que não é, ela trabalhar com os parceiros que iam ter mais agilidade, mais velocidade e facilidade em desenvolver essas coisas. Então, o mundo está mudando em como fazer isso, não nas pessoas e nas organizações todas. A gente tem um caso lá em São José. Quem conhece lá o DCTA, onde foi criado, onde está o ITA, onde foi criado a Embraer? Alguém conhece? Rapidamente. É uma base militar que tem 9 institutos lá dentro, e eles foram criados todos dentro de uma base na década de 40, para que uma indústria aeroespacial nascesse, né? A Embraer nasceu 20 anos depois que um produto já tinha sido criado. Vários outros não deram certo no meio do caminho. Era um conceito de cluster extremamente avançado na época, embora o termo não existia, né? Mas a ideia era que vamos colocar todo mundo que sabe tudo num lugar só e vai ser uma coisa boa, né? Hoje não dá mais para colocar todo mundo num lugar só. Você tem que ter vários players separados trabalhando em sinergias, né? E aí volta um pouco na questão, o que a gente tem feito lá no nosso laboratório, que tem aí três pilares, que eu brinco não, mas eu falo, né, em tom até mais descontraído, que para mim, eu sou funcionário público federal, para mim é muito confortável, né, concursado, eu posso estar lá, ficar lá fazendo minhas atividades e falar
uma audiência como de vocês aqui, a maioria da indústria, falar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que fazer... E eu ficar lá bonitinho, sem fazer nada, né? É muito confortável essa postura. Então, a gente acaba sempre trazendo alguns exemplos do que a gente tem feito. E aí eu volto naquele primeiro ponto que eu falei lá de transformar um laboratório num hub de oportunidades, né? A gente forma engenheiros, óbvio, uma parte vai para a Força Aérea, mas 80% dos engenheiros do ITA vão para o mercado, né? Hoje vão muito para o mercado financeiro, consultoria. A gente gostaria que eles fossem mais para outros setores também que também têm uma atuação na produção mais forte. Então, o nosso papel não pode ser só indireto de formar pessoas que elas vão resolver lá. Nós podemos também atuar junto com com a sociedade, né? É nosso papel constitucional fazer isso, para que o benefício venha mais rapidamente para a sociedade. E uma dos milestones nossos foi a criação de uma parceria internacional com o Fraunhofer. O Fraunhofer tem esse viés, é uma instituição alemã de pesquisa aplicada, uma instituição sem fins lucrativos. Foi interessante a criação também deles, que foi num pós-guerra da Alemanha, precisava reconstruir rapidamente a Alemanha, né? Então, eles foram criados sempre junto a uma universidade, onde a universidade ficaria com o papel de desenvolver a pesquisa mais fundamental, desenvolver novos princípios, novos fenômenos que acontecem, e os institutos Fraunhofer promover essa facilidade, né, facilitar essa difusão desse conhecimento na indústria, para que isso seja, óbvio, levado ao mercado, né? Então, essa visão que a gente tinha compartilhada, promoveu uma associação com a gente. Não foi fácil fazer alemão, conversar com militar, né? Acho que por motivos óbvios aí, vocês devem imaginar que não é fácil. Mas a gente entende extremamente importante a gente ter uma relação muito mais fácil, muito mais aberta com a Instituição Internacional de Desenvolvimento. E a gente vem criando outras frentes e outras formas, principalmente, de interagir com os nossos parceiros, né? Temos uma parceria muito forte com o Senai, nível nacional, mais recentemente muito com o pessoal de Santa Catarina. Um dos professores lá do ITA, o professor Jefferson, é diretor regional lá de Santa Catarina, então facilitou muito. O Senai criou recentemente vários institutos de inovação, um projeto bastante grande, muito interessante, que também visa a mudança de cultura, e alguns diretores desses institutos, eles são egressos lá da nossa escola, então a gente tem uma facilidade de diálogo muito interessante, né? Para quem demanda soluções de pesquisa, de desenvolvimento, o Senai hoje tem uma infraestrutura invejável no Brasil em termos mundiais, né? Obviamente, nós temos trabalhado na parte de ensino, como é que a gente muda o ensino. Lógico, nós somos uma escola de ensino, isso refletindo também as demandas da indústria, mas, essencialmente, nós temos buscado formas diferentes de interagir, né? Tem uns casos que são doloridos para a gente, que nós fazemos um projeto de 3 anos com uma empresa que gera, do ponto de vista acadêmico, artigos, teses, dissertações, legal. Do ponto de vista da empresa, a empresa participa diariamente, absorve isso, tecnologia interessante. Geramos lá patentes, e um caso de 2009, quase 10 anos, nos doeu muito. Que foi desenvolvido um conceito, foi testado um protótipo em ambiente relevante, lógico, não industrial, mas um ambiente de laboratório, gerou patente. A empresa queria implementar isso na sua linha de produção, fez um bidding, e quem ganhou foi uma empresa americana, né? Nós pensamos, puxa vida, peraí, né? Desafio brasileiro, dinheiro brasileiro, resolvemos. Na operação tem que ser uma empresa, na verdade, uma empresa de fora, e que 6 meses depois contratou um egresso, um cara formado lá no projeto. Na verdade, a gente entendeu que a gente não estava também cumprindo um elo da cadeia, que é preparar as pessoas e as empresas locais para assumir esse tipo de desafio, né? Então, nós começamos com iniciativas de empreendedorismo, e uma delas é a criação do laboratório aberto, onde, dentro desses projetos, a gente começa a identificar oportunidades que são desdobramentos desse projeto, mas não necessariamente a empresa vai fazer, ela vai deixar para uma outra empresa fazer, ela vai apoiar esse desenvolvimento. Temos aprendido bastante, temos algumas empresas
que estão indo bem, né? Quando a gente fala indo bem, teve uma que completou agora 2 anos, uma startup de base tecnológica, que completou 2 anos e ainda está viva, é algo bastante interessante para a gente, né? E o curioso é que esse processo se realimenta. Se, por um lado, os projetos da indústria mais tradicional, eles dão oportunidades para startups, as startups trazem modelos de gestão de projeto, de desenvolvimento muito interessantes que são aplicados. Então, uma outra forma de interação aí com uma grande indústria foi o uso de um laboratório aberto para a empresa, né? O que acontecia? Uma empresa com vários engenheiros, ela tinha muita gente pensando em soluções de todos os níveis. E algumas soluções, elas demandavam lá fabricar uma peça impressa, um circuito controlador para testar o conceito. Só que o processo de compra disso, ou de serviço, é extremamente burocrático, porque é o processo tradicional de compra de empresas, de você levar 3 meses para fazer isso. Você gasta uma peça impressa que custa R$100, você vai gastar 3, 4 vezes mais só em HH para as aprovações que você precisa internamente. Então, a gente fez um projeto de desenvolvimento que é o uso do laboratório aberto da escola de engenharia pela empresa, onde a escola de engenharia dá apoio no uso dos equipamentos, que são equipamentos de baixo custo, mas o desenvolvimento é feito pelos engenheiros da empresa. Ou seja, é uma forma, lembra da questão da organização? É uma forma totalmente legal, transparente, de a empresa proporcionar uma estrutura organizacional de acelerar o processo de desenvolvimento de novas soluções, né? Outra ação que a gente tem feito é a parte de trabalhar em consórcios. Incrível que pareça, é extremamente complicado no Brasil colocar empresas concorrentes trabalhando junto. Mas, em alguns casos, as necessidades de conhecimento são tão básicas, que eu digo, não básicas de simples, mas tão básicas de fundamentais e transversais, que elas não revelam nenhuma estratégia de negócio das empresas, elas não expõem as empresas a nenhum tipo de espionagem. No mundo afora é relativamente comum isso. No Brasil, a gente tem uma dificuldade em trabalhar com isso. A gente está lá num grupo, por exemplo, de engrenagens, né? A gente está chamando de Aliança Engrenaíta, com bancadas de teste de engrenagens, mas olha que curioso, pode ser usados para testar lubrificantes também, né? Se tem engrenagem rodando, tem lubrificante, se eu tenho a referência, eu troco o lubrificante, eu posso avaliar os efeitos. Então, esse é um grupo bem interessante em modelos aí de interação, ok? Bom, eu ia trazer aqui alguns exemplos, mas acho que a gente já está com o tempo bem... Convidar professor sempre tem esse risco, eu falo, né? De alguns trabalhos, alguns vídeos que a gente tem feito, alguns processos, eu posso depois compartilhar isso, mas eu vou deixar... principalmente aqui a parte de contatos, né? Isso aqui é interessante, a gente tem estratégias, a empresa, eu quero ir para a indústria 4.0, como é que eu faço, né? Nós temos alguns planejamentos da organização do processo e a gente pode entrar também nas tecnologias específicas para serem testadas, ok? E aí eu vou deixar o contato, se tiverem interesse, aí a gente pode conversar um pouquinho mais, ok? Gente, obrigado, desculpa, passei um pouquinho do tempo, Cássio.